Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Que bom, né? Mais um domingo, mais uma oportunidade de louvarmos ao Senhor. Estamos aqui para honrá-lo, glorificá-lo e aprender da sua palavra. Estamos na nossa série Gigantes da Alma. Gigantes da Alma. Estamos na nossa lição número 12. E hoje queremos falar sobre um gigante. Estou chamando esse gigante de um gigante que retarda as bênçãos. Um gigante que retarda as bênçãos. Chama-se orgulho. Um gigante que retarda as bênçãos. Chama-se orgulho. O texto nosso de referência será 2 Reis, ou 2 Reis, né? Segundo livro de Reis, capítulo 5. Vamos ler alguns versículos desse capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5, vamos ler alguns versículos. Versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Verso 6. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Versos 9 a 11. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Versos 13 e 14. Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou o Jordão 7 vezes, porque a palavra do homem de Deus, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Amém. Nosso Deus, nós somos gratos por essa palavra nessa manhã. Pedimos que de alguma forma ela nos capacite, nos mostre, ó Deus, onde temos falhado, os inimigos gigantes que precisam ser vencidos em nossas vidas, e que a gente seja restaurado pelo Senhor, e que ajudemos outras pessoas também a encontrar vitória sobre os seus gigantes, ó Pai. Nos ajude, nos dê direção nesta manhã, nessa palavra.
e que fale ao coração dos irmãos que estão aqui nessa manhã no templo, ao coração de tantos quantos vão ouvir essa palavra nas redes sociais, que o Senhor esteja tocando cada vida e cada coração através dessa palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Um gigante que retarda as bênçãos, o orgulho. Irmãos, as escrituras sagradas podem ser comparadas para a nós como um espelho. Se desejarmos verificar como de fato está o nosso coração, se tudo está bem conosco, devemos olhar para o que a Bíblia diz. E ao olhar para o que a Bíblia diz, olhar se ela está dizendo o que ela está dizendo conosco, particularmente. Então esse texto de 2 Reis, capítulo 5, todo o capítulo 5 ele é muito interessante. Eu selecionei alguns versículos para a leitura não ficar muito extensa, mas trata desse elemento, desse gigante chamado orgulho. Um inimigo um tanto quanto sorrateiro. Por quê? Porque ele muitas vezes está escondido em nossas vidas através de palavras, atitudes nossas, comportamentos. Às vezes até na nossa negação de tal sentimento ou de tal atitude, pode estar escondida nas entrelinhas, escondida por trás dessas atitudes nossas, esse gigante chamado orgulho. Orgulho, soberba, vanglória, são palavras bem conhecidas. E como elas, de fato, ou como esse sentimento que gera comportamentos os mais inadequados possíveis na vida do cristão, principalmente. A gente vê na vida de todo ser humano, mas nós estamos falando principalmente a cristãos, como que deve tratar esses gigantes que vêm assolar as suas vidas. E esse gigante em especial, essa história desse herói de guerra chamado Naamã, ela é talvez a que melhor ilustre essa situação. Nós temos o caso de Lúcifer, também registrado na Bíblia, né? Mas do ponto de vista aqui entre nós, seres humanos, talvez essa seja a história na Bíblia que mais ilustre essa batalha contra esse gigante chamado orgulho. Então, como cristãos, devemos nos colocar diante das Escrituras Sagradas, nos permitir detectar se residem esses gigantes, essas imperfeições do caráter, né, estão escondidas em alguma palavra, em alguma prática nossa, para que à luz da própria palavra de Deus nós possamos combater, derrotar e viver de forma que agrada o coração do nosso Deus. Então, cada cristão precisa observar os seus sentimentos, suas emoções, suas ações, para verificar se elas estão de acordo com a palavra de Deus. Então, o orgulho, por exemplo, né, tem dimensões muito maiores do que aquelas que nós imaginamos que ela tenha de fato. E às vezes pensamos até que não temos problema com orgulho, que não somos orgulhosos, quando na verdade só um sentimento como esse pode estar nos pegando pelo pé, vamos dizer assim. É a mesma coisa daquela pessoa que diz que eu sou humilde, né? Só da pessoa dizer que já é humilde, ela já descartou a humildade da vida dela. Porque quem é humilde não fala que é humilde. Quem é humilde, as pessoas ao seu redor é que percebem o estilo de vida, o comportamento, as palavras. Vai perceber que humildade não tem nada a ver com riqueza, com dinheiro,
com as posses que a pessoa tem. E o orgulho também da mesma forma. O orgulho não tem nada a ver com riqueza. Tem muito pobre, orgulhoso, soberbo por aí. Assim como há muito rico, humilde. Então, a gente às vezes confunde algumas coisas, alguns conceitos. E o que nós vamos aprender aqui nessa manhã é exatamente como nos livrar disso, como buscar na palavra de Deus o auxílio necessário para nos livrarmos disso. Poderíamos dizer que pode ser que exista algum tipo de orgulho favorável, assim como nós falamos sobre que a ambição, nem tudo da ambição ela é pecaminosa, né? Mas é uma linha assim muito tênue que pode nos prejudicar se a gente não souber como lidar com isso, né? O orgulho pode ser, em alguns momentos, um sentimento de dignidade, pode ser, em alguns momentos, um sentimento de autoconfiança pessoal, altivez, brio, aquela satisfação de ter feito o que conseguiu fazer, o que queria fazer, de felicidade por algo que conquistou. Isso, de certa forma, não é de tão perverso ou pecaminoso assim. O grande problema é quando a gente começa a dizer que tudo que nós conquistamos, tudo que nós conseguimos, o sucesso que alcançamos, a gente não dê a glória devida ao Senhor, a gente não reconheça as pessoas que caminharam conosco, as pessoas que sustentaram as cordas enquanto nós descíamos ao poço, enquanto nós não valorizamos as pessoas. O que eu tenho, o que eu tenho, o que eu sou, é porque eu sou bom mesmo, eu sou o cara. Aí já é o orgulho no seu estágio mais terrível. O orgulhar em si de você ter alguma conquista, algum sucesso, como uma felicidade por ter alcançado, não é de todo pernicioso. Mas o problema é quando eu começo a dizer louvado seja eu, né? Achar que fui eu, o cara, né? O bam, né? Fui eu, eu consegui tudo sozinho, ninguém me ensinou nada, ninguém me ajudou com nada. Agora, se você mora numa família, só de alguém ter lavado a sua roupa, feito a sua comida, você não conquistou sozinho. O melhor desempenho que você teve na escola ou no trabalho precisou de ter uma outra ajuda de outra pessoa, né? Se você trabalha numa empresa, foi preciso que alguém abrisse as portas para você. Se você conseguiu visualizar no exemplo negativo de alguém, dizer assim, eu não vou caminhar por esse lado, então alguém serviu de inspiração para você, mesmo que foi nos seus fracassos e nas suas derrotas, mesmo que tenha sido assim. Então, irmãos, é muito sério isso. Às vezes as pessoas ficam meio perdidas com relação a isso aqui. O orgulho que a Bíblia considera como pecaminoso, aliás, a Bíblia diz que o próprio texto traduz, é o conceito elevado, exagerado de si mesmo, de si próprio. É aquele orgulho que brota de um amor próprio em demasia. É aquilo que extrapola os limites a ponto de levar a pessoa a uma soberba, a uma arrogância. Essas palavrinhas estão tudo ligadas umas com as outras, né? Orgulho, soberba, vanglória, arrogância, insolência. Tem gente quando assume um posto em algum determinado emprego, uma usina, um comércio, alguma coisa, ela começa então a pisar nas outras pessoas. Tem gente quando consegue alguma posição de destaque social, ela esquece que ela já foi também funcionário, talvez, comum daquela empresa, daquele comércio.
e começa a pisar e perseguir as outras pessoas, exatamente por causa desse conceito de superioridade pessoal. Então, esse orgulho do qual nós estamos mencionando nessa manhã como um gigante da alma, né, que tem retardado as bênçãos de muita gente na vida de muitas pessoas, é esse senso de superioridade pessoal, essa altivez de espírito, essa presunção que leva ao menosprezo do próximo, ou ao próximo, ou pelo próximo. É disso que a Bíblia está dizendo aqui. Então, é preciso que você tenha um conceito bom sobre você mesmo, mas nada que vá além. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que ninguém deveria ter um conceito de si mesmo maior do que o que é de verdade. Em Mateus 22, 39, Jesus diz que o nosso amor ao próximo deve ser semelhante ao amor que nós temos por nós mesmos. Então, quando você faz o amor nessa medida, não há espaço para você querer amar a você mais do que você ama os outros. É na mesma medida, na mesma proporção. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É por isso que quando Paulo escreve em Efésios capítulo 5 sobre casamento, e ele fala que o marido deve amar a sua esposa, porque está dizendo, está amando a si mesmo. Alguém vai odiar o seu próprio corpo? Alguém vai fazer mal ao seu próprio corpo? Então, se alguém não se considera, irmãos, alguém que não tem condições para considerar outra pessoa, então é complicado. Quando a pessoa também tem uma baixa autoestima, um sentimento de inferioridade, porque são dois extremos perigosos: o sentimento de superioridade e o sentimento de inferioridade. Então, o oposto do orgulho, da soberba, é o complexo de inferioridade. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém liga para mim, eu sou um zero à esquerda, eu sou a pior das criaturas. Engraçado é que tem crente que acha que se ele chegar para Deus assim em oração, vai mudar a opinião que Deus tem, o conceito que Deus tem sobre ele. Tem gente que chega na oração para Deus, Deus, eu estou aqui, eu sou um lixo, eu sou um verme, eu sou uma porcaria. É um complexo de inferioridade muito terrível. Você pode dizer que o que você fez, que o pecado que você cometeu foi um lixo. Mas você, principalmente que é cristão, você já foi comprado pelo sangue de Jesus. Ele já trabalhou, há um Espírito Santo que habita em você. Como é que você pode desenvolver sentimentos tão terríveis, colocando você como uma pessoa tão incapaz, tão indigna? Se você encontrou dignidade na graça de Cristo. Então não é você, essa falsa humildade não vai mover o coração de Deus. Porque Deus conhece as intenções do nosso coração, né? Então, se você tiver um sentimento de superioridade, você vai ser uma pessoa derrotada aos olhos de Deus. Se você tiver um sentimento de inferioridade, um complexo de inferioridade, você também vai se tornar uma pessoa derrotada também. Se você é daquela pessoa que imagina o tempo inteiro que tudo de ruim só acontece com você, precisa rever seus conceitos de amor próprio, de amor pessoal. Porque senão você não vai poder amar as pessoas e talvez tenha dificuldades até para amar a Deus com sentimentos tão negativos assim.
Tem um outro exemplo interessante na Bíblia, em Números, capítulo 13, de 17 a 33, eu não vou ler o texto, mas só para os irmãos se situarem aí. Números, capítulo 13, de 17 a 33, quando os espias foram enviados para olhar a terra, e após espiarem a terra, os homens voltaram para apresentar o relatório do que viram. E 10 deles relataram coisas assim espantosas, se consideraram gafanhotos diante dos gigantes que habitavam naquela terra. Foram tomados por um complexo de inferioridade brutal, que influenciou todo o povo. Fez o povo começar a murmurar contra Moisés, capítulo 14 de Números. Porém, outros 2 espias, Josué e Caleb, não se deixaram abater por tal sentimento. Demonstraram confiança no Senhor. Diz o texto, no versos 6 a 10, de Números 14. Investiram-se das suas posições de liderança, animaram o coração de Moisés a prosseguir. Pena que a multidão preferiu caminhar no sentido contrário, e por isso pagaram um preço caro por essa situação. Outro exemplo bíblico, o caso do apóstolo Paulo, quando foi preso e açoitado com seu companheiro Silas, lá em Atos 16, 37 a 40. Ele exigiu o uso dos direitos de cidadão romano e só saiu da cidade quando achou que era tempo. Isso não é orgulho nem soberba. Isso é usar das prerrogativas que você tem para não se sentir inferiorizado. É quando você quer um tratamento igualitário. A lei, por exemplo, do país diz que todos são iguais perante a lei, então eu quero ser tratado de maneira igual. Por que eu deveria ser tratado de maneira diferente? Só porque eu sou cristão, então agora eu vou ser tratado. Não, qualquer coisa que passar disso aí será de procedência maligna, será perseguição. Se todos têm direito, ninguém pode ser discriminado por causa do seu credo, por causa da sua cor, da sua posição social, da sua cultura. Está escrito na Constituição isso. Então Paulo também está fazendo uso aqui dos seus direitos de cidadão romano e diz: eu vou ficar aqui. E ficou na cidade, enquanto não achou que era o tempo, de sair daquele lugar. Então a Bíblia considera o orgulho, irmãos, como um pecado. E a gente deve olhar para o orgulho como a Bíblia olha, como a Bíblia fala o que ele é de verdade. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios 21, 4. Provérbios 21, 4. Olhar arrogante e coração orgulhoso é a lâmpada dos ímpios, são pecado. A Bíblia diz: olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios, são pecado. Então ele origina no poder, no desejo de poder, de autoridade, que nasce no coração das pessoas. Ele desencadeia em situações que vão provocar a queda do homem. O orgulho provoca a queda do homem. Em Provérbios 16, 18, olha o que a Bíblia diz aí, Provérbios 16, 18. Antes da ruína
vem a soberba ou orgulho. E o espírito orgulhoso precede a queda. O espírito orgulhoso precede a queda, diz a palavra de Deus. Muitas vezes está na maneira de insultar alguém, a manifestação do orgulho. Lá em Lucas 23, 11. Lucas 23, 11. Mas Herodes, juntamente com seus soldados, tratou Jesus com desprezo e, para zombar de Jesus, mandou que o vestisse com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Herodes usou desse artifício, do orgulho, do poder, da autoridade que ele estava investido para poder insultar a Jesus. Às vezes as pessoas usam o orgulho para expressar justiça própria. Aqui no Evangelho de Lucas, mesmo no capítulo 18, Evangelho de Lucas, mesmo capítulo 18, versículos 11 e 12, diz assim a palavra de Deus: o fariseu que ficou em pé e orava de si para si mesmo, porque essa oração não podia chegar até Deus, então ele orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que ganho. E por aí vai, o texto, dizendo a atitude do outro, que era uma atitude de humildade. Só dizia que era um pecador diante de Deus, um pecador, que é a atitude que nós devemos chegar diante de Deus, reconhecermos que nós somos pecadores. Para você reconhecer que você é pecador, você precisa dizer que você é vermezinho, que você é um lixo. Você foi criado em imagem e semelhança de Deus. O pecado corrompeu seu coração, suas atitudes, seu comportamento, mas você foi alcançado pela graça de Deus. Ele transformou seu coração. E você continua pecador, mas agora um pecador que vai até ele para pedir perdão por seus pecados. Isso é uma atitude de humildade, reconhecer os pecados. Quem peca, quem comete os seus erros e não é capaz de reconhecê-los, é orgulhoso, é soberbo. Então deve ficar claro para nós essas coisas. A Bíblia diz em Marcos 7, de 20 a 23, que o orgulho está entre essas coisas que saem do coração do homem e que contamina tanto quanto os outros pecados, e serve de obstáculo para as operações divinas. Pelo menos 2 textos eu quero ressaltar, que é Salmo 10, verso 4. Salmo 10, verso 4. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. Se ele não acredita, no que Deus vai agir, no que Deus vai fazer, na sua soberba ele pensa que Deus não existe e que Deus não é capaz de fazer o que ele precisa, o que ele necessita. Oséias, capítulo 7, verso 10.
A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles. Mas eles não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Todas as circunstâncias estavam mostrando, apontando para o povo de Israel que eles precisavam se arrepender dos seus pecados. Eles tentavam, com um arrependimento falso, voltar-se para Deus, mas eles não conseguiam. O comportamento, o que eles falavam era desmentido pelo comportamento deles, a atitude deles. Então eles não poderiam receber as manifestações, as bênçãos de Deus sobre a vida deles, sobre a vida da nação, porque estavam em seu orgulho, em sua arrogância, achando que poderiam enganar a Deus e continuar vivendo uma vida leviana, uma vida de hipocrisia, de falsidade, coisas que desagradam o coração de Deus. Por fim, a falta de conhecimento leva o homem soberbo à condenação. A falta do conhecimento de Deus leva o homem soberbo à condenação. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo fala sobre isso. 1 Timóteo 3, 6. Diz assim a palavra de Deus: que o bispo seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Isso aqui na hora de escolher os líderes, né? Os pastores, os líderes, essa era uma das recomendações de Paulo a Timóteo, né? Não deveria ser uma pessoa inexperiente, sem conhecimento da palavra. Aqui no caso aqui estava se referindo a alguém que não tinha conhecimento da palavra, novo na fé, neófito, né? Que os líderes não sejam neófitos, para que eles não se ensoberbeçam, não fiquem deslumbrados com o conhecimento e acabam sendo condenados como o diabo foi condenado. Enfim, esses textos todos nós citamos de exemplos aqui mostram o quão grave é a questão do orgulho aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que Deus abate os soberbos. O texto que nós lemos inicialmente, 2 Reis, capítulo 5, falando sobre Naamã, fala de dois momentos, né, as duas faces desse homem. Naamã, porque era um homem conhecido, comandante do exército da Síria, homem respeitado, herói de guerra, era um homem que tinha prestígio diante do rei. O rei tinha o Naamã em alta estima pelos seus grandes feitos de guerra, diz o texto bíblico que nós lemos. Só que ele não reconhecia, Naamã não reconhecia que fora o Senhor que tinha dado a ele, aquilo que eu disse no início, né? A pessoa começa a prosperar, a ter vantagem, a ter lucro, a crescer na vida, então começa a se orgulhar, a se vangloriar disso e achar que conseguiu sozinho. Não teve ajuda de Deus, não teve ajuda de ninguém na sua vida. Foi o que aconteceu com Naamã. Ele ficou tão obcecado, né, com essa ideia desse prestígio que ele tinha, acostumado a dar ordens e ser obedecido, que agora quando recebe uma ordem do profeta Eliseu, ele ficou bravo. Ele não queria obedecer. Ele não queria ouvir a orientação. E ele vivia uma vida dupla, porque ele ficava o tempo inteiro escondido naquelas roupas de guerra lá, porque ele não queria mostrar que ele era um homem leproso. Porque se as pessoas descobrissem que ele era um homem leproso, seria expulso da comunidade, do grupo.
porque ele ia perder as vantagens que ele tinha diante do rei. Então ele tentava macular, tentava esconder isso das pessoas, né, o máximo que podia. E ele sempre procurava se isolar para esconder, quando precisava trocar de roupa, alguma coisa assim, porque sabia que seria expulso da comunidade se alguém assim o descobrisse. E ele só pensava nisso, mas Deus providenciou um livramento para Naamã. No verso 2, o texto diz que dentre os presos levaram uma menina que foi servida na casa do próprio Naamã, de Israel, dos presos de Israel. E ela se tornou escravos ali. E na convivência a menina acabou descobrindo que ele tinha esse mal. Mas Deus usou aquela menina para orientar, para dizer àquele comandante, uma criança, que ele deveria procurar o profeta, o homem de Deus, e ele certamente iria dizer o que ele tinha que fazer. Então veja como esse homem era arrogante, irmãos. Ele bate, né, no lugar errado, na porta errada. No verso 8, vamos voltar lá em 2 Reis. Segundo livro de Reis 5. Olha o que ele diz no verso 8 aí. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas, deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Porque Naamã foi no rei, ao invés de ir no profeta. Ele era tão orgulhoso, achou, eu vou no rei. Para que eu vou no profeta? Eu vou no rei. O rei vai dar ordem para esse profeta me obedecer. Certamente alguns pensamentos perversos passaram no coração de Naamã. Ao invés de procurar a casa do profeta, ele procurou o palácio do rei. E ele ficou com orgulho ferido. O texto diz aí que nós lemos no versos 11 e 12. Por que ele ficou com orgulho ferido? Ele chegou na casa de Eliseu. Eliseu nem o recebeu, nem veio cumprimentá-lo. Deus já havia falado com Eliseu que Eliseu tinha que dar uma ordem para aquele homem lá no Rio Jordão se banhar 7 vezes. E ele não havia feito isso ainda. E o Eliseu falou: quem que tá aí? É o comandante lá das tropas do rei da Síria. Não, fala com ele aí que ele tem que ir lá no Rio Jordão se lavar. Fala com ele que ele tem que ir lá no Rio Jordão se lavar, porque senão ele não vai ser curado. É para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Qual foi o sentimento que Naamã teve naquela hora? Banhar no Rio Jordão? Jamais. Como é que ele ia se expor daquela forma? As pessoas iriam, ao que ele tirasse a roupa, iriam vê-lo todo leproso. Isso nunca. E aí um dos que estava com ele falou: peraí, ô comandante, se o profeta pedisse para fazer uma coisa mais difícil, essa coisa que ele pediu é fácil demais. É simples demais, era simples para os soldados, mas não era simples para um homem orgulhoso, que achava que lá na Síria, lá onde ele morava, tinha rios melhores, e de fato tinha. Mas é naquele rio que Deus tinha ordenado que ele fosse mergulhar.
Naamã tinha até desistido de acatar essa orientação, porque ele lutava contra o seu próprio orgulho e cometeu vários erros por causa do seu orgulho. Naamã bateu na porta errada, ou procurou a pessoa errada, como eu disse, né? Procurou o rei, ao invés de procurar o homem de Deus. Pensou em pagar pela cura. Ele achava que poderia pagar, eu tenho condição de pagar por coisas, né, melhores do que mergulhar, do que me banhar num rio poluído, num rio sujo como aquele. Ele tentava se esconder, ou esconder a sua doença, né? Porque ele dizia: como é que as pessoas vão me ver? Como é que eu vou tirar a roupa na beira do rio? Ele trocava de roupa muitas vezes. Usava roupas especiais para poder esconder a sua doença. Ele chegou na casa do profeta e esperava que o profeta iria trazer honrarias para ele. Mas o profeta não se impressionou com a chegada de Naamã. O profeta não o tratou como um homem ilustre, como ele achava que deveria ser tratado. Certamente muitos crentes, nos dias de hoje, se orgulhariam de receber o general, né, o comandante do exército, do rei da Síria na sua casa. A gente está vendo hoje no Brasil aí nessa onda, né? Onde vai o presidente, vai aquela multidão gritando mito, 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 né? Muita gente teria a honraria de querer hospedá-lo na sua casa. Mas Eliseu não. Eliseu não quis receber o general, o cara que era o bambambam lá dos exércitos da Síria. Ele diz: não. Diz para ele só para ele ir lá no rio banhar e pronto. É isso que ele está precisando. Naamã fez de tudo, irmão, tudo errado. Ele queria ser curado do seu próprio modo, do seu próprio jeito. Ele tentou se atrever até na maneira de Deus, questionar a maneira de Deus agir na vida dele. Como que Deus deveria fazer. Os versos 11 e 12 aqui são dramáticos, né? Diz: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ao verso 12 ele diz: por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar e neles ficar limpo? Olha o tamanho do orgulho desse homem. Para obedecer uma simples orientação. Mas ele precisava reconsiderar. Se ele quisesse ser curado da sua lepra, era necessário que ele reconsiderasse. E é assim que Deus espera da atitude de cada cristão quando comete um pecado, quando comete uma falha na sua vida, que reconsidere o seu mal e procure o seu Deus e se arrependa dos seus pecados e volte para Ele. Não é para ter uma atitude como a de Naamã, que Naamã teve no início, mas ele teve uma oportunidade, e nessa oportunidade de reconsiderar, ele acabou sendo vencido no seu orgulho. O seu orgulho foi dissipado, a sua soberba foi deixada de lado. Os guardas conseguiram convencê-lo de que ele não tinha nada que perder. Já estava tudo perdido. Por que ele não arriscava obedecer à voz, à ordem, à orientação do homem de Deus? E Naamã desceu as águas barrentas do Rio Jordão por 7 vezes,
certamente sob o olhar de muitos curiosos. Mas um milagre aconteceu para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Ele foi exaltado, e Deus foi exaltado pelo próprio general. Verso 17 de 1 Reis, de 2 Reis, diz assim a palavra de Deus. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este teu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocaustos e nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Nunca mais vou oferecer holocausto a outros deuses, a não ser o Senhor. Então, irmãos, muito cuidado com tudo isso. Eu quero terminar minha fala nesta manhã sobre a questão do orgulho, enumerando por que Deus aborrece tanto o orgulho. Por que Deus aborrece tanto a soberba, a arrogância? Provérbios 6, eu não vou ler os textos, mas os irmãos pode ficar atento aí se quiserem marcar, né? Provérbios 6, 16, 17. Porque quando o homem é dominado pela soberba, ele fica parecido com o diabo. Lucas 12, 17, 21. É uma tentativa do homem dizer que não precisa de Deus. A soberba, o orgulho, o homem diz que ele é autossuficiente e pode resolver todas as coisas por conta própria. Salmo 90, verso 9, Salmo 104, 27 a 29. Porque Deus conhece quem é o homem, suas limitações e fraquezas, sabe que o homem é como pó. A soberba é uma demonstração real, concreta e visível do laço com o mundo e da inimizade contra Deus. 1 João 2,15, Tiago 4,4. Porque no orgulho e na soberba do homem, Deus não é glorificado. Isaías 42:8. A soberba ou orgulho é uma tentativa da deidade do homem, o homem querendo se tornar Deus. Gênesis 11, verso 4. Todas e por essas e outras coisas mais, a Bíblia diz que Deus abateu Satanás por sua insignificância diante dele, quando quis se comparar a Deus. Então, guarde isso no coração. Esse gigante que precisa ser derrotado, que a gente muitas vezes está escondido, meio que sorrateiro, a gente não percebe nas nossas palavras, nossas atitudes. Se tem uma coisa que revela muito esse orgulho que as pessoas têm, é a ingratidão. Quando a pessoa não é agradecida pelo que ela recebe de Deus e dos outros. Geralmente revela um coração soberbo, um coração orgulhoso. Então não se esqueça, o exaltar pertence somente a Deus. A glória pertence somente a Deus. Se a gente for olhar, são milhares de textos bíblicos que falam sobre isso. Que o exaltar pertence somente a Deus e que a glória pertence somente a Deus. Só Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. A soberba surge no coração do homem e precisa ser combatido por nós. Se, pois, a soberba, o orgulho brotar no seu coração, ore a Deus, busque ao Senhor, para que Ele liberte você desses sentimentos e submeta todos os seus pensamentos, sentimentos cativos à obediência de Cristo. É o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. O segredo para derrotar o orgulho, o gigante do orgulho, e para não impedir que as bênçãos de Deus cheguem até você,
é você se humilhar diante da potente mão de Deus, reconhecer nele o seu soberano, o seu Senhor, atribuir tudo a sua vida à graça de Deus e ser grato a Deus e aos outros, para você ser o que você é, para você chegar onde você chegou. Reconheça o valor do Senhor na sua vida e o valor das outras pessoas. Amém? Deus assim nos abençoe.